Eu tenho pra mim uma filosofia muito boa, que é assim, o livro que eu tô lendo no momento é o melhor livro da minha vida. Isso pode ser demagogia, mas eu me arrebatei por Flush de um jeito sensacional. Flush é uma biografia de um Cocker Spaniel que viveu na Inglaterra vitoriana. E ele é pet de uma poetisa super conceituada, que é a senhora Browning. Enfim, Flush é um livro magnífico e a chave de ouro é que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Virginia Woolf. Esse livro tem uma premissa super complexa e ao mesmo tempo simples e boba, mas vai te fazer pensar na vida e se debulhar em lágrimas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Flush, Memórias de um Cão, ou então Flush, uma biografia, livro escrito pela incrível Virginia Woolf. É o primeiro livro da Virginia que eu estou lendo e, sinceramente, eu achei a experiência fantástica. Ah, Ao que parece, a Virginia, ela tem três personas, né? Ela tem a persona ensaística, que fazia muitos ensaios, que ia parar nos jornais. Ela tem a versão romancista do fluxo de consciência, que aí a gente marca pelas principais obras. Mrs. Dalloway, Ao Farol, As Horas. As Horas ou As Ondas? Nem sei mais. Enfim. E ela tem essa terceira versão, que é a versão em que ela tá meio que em off. Então, depois de escrever um livro muito complexo, ela gostava de relaxar com alguns outros temas e ela se viu com cartas de amor entre duas pessoas, que é a senhorita Browning e o Sr. Browning, né? A esposa e o marido. E nessas cartas a gente tem a presença de um cachorrinho, a menção de um Cocker Spaniel chama Flush. E ela se encantou com essa figura e ela decidiu, então, né, nessa persona em off dela, escrever uma biografia desse cachorro como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Então a gente vai ver como esse cachorro viveu, quais eram as experiências dele nessa Inglaterra vitoriana em que ele viveu e como que era o mundo dos cães nessa época. Esse livro é sensacional. A Virginia Woolf não gostava muito desse livro no sentido de que ele provavelmente era um dos mais aclamados e mais lidos pela população em geral. E é um livro que ela escreveu em off, sabe? Um outro livro que é mais ou menos nesse estilo de ela fazer a biografia de uma pessoa, uma biografia ficcional, é o próprio Orlando, mas o Orlando ele tem uma pegada mais, tem um tema mais complicado, né? Flush aparentemente é mais superficial, mas mesmo assim o livro é extremamente profundo. Então basicamente a gente vai acompanhar a vida desse cachorro, desde o momento em que ele está vivendo livre no campo, até ele chegar na residência da senhora Barry, que é a dona do Flush, né? Então, o que acontece? Esse cachorro, ele pertencia a uma senhorita, a senhorita Mitford. E essa senhorita, ela se vê numa situação de aperto financeiro e ela vende o Flush para essa senhora. E essa senhora, então, vai amar o Flush, só que o que acontece? No começo dessa obra, ela é uma pessoa muito adoentada, então ela é uma pessoa que vive reclusa no quartinho, no fundo da casa. E aí eles moram numa avenida muito chique, que é a Wimpole Street. Mas o Flush ele vive no fundo dessa casa, sem quase ver a luz do sol. E as poucas vezes que ele sai para passear, ele sai para andar na rua junto com a funcionária, a senhora Wilson, a senhorita Wilson, e também às vezes com essa dona dele. Mas ele não vive uma vida de cachorro livre. Então ele anda na coleirinha e ele é tratado como um rei, porque afinal de contas ele é um Cocker Spaniel perfeito, de uma pelagem de cor única, de um dourado vibrante. Ele é um exímio Cocker Spaniel. E a gente vai ver que existe um Club Spaniel, ou seja, só podem ser considerados Cocker Spaniels de qualidade aqueles que não têm topetinho, que têm os cachos bem definidos. Enfim, a gente vai ver que nessa sociedade dos cães existe um
classicismo e uma elite. Existem os vira-latas, né? Acontece que em determinado momento o Flush, ele vivendo feliz na Inglaterra, vai para a Itália. E a gente tem uma passagem muito boa que é assim: o Flush descobre que na Itália não existem raças. Os cães são, na sua maioria, vira-latas. E o Flush, então, vai viver de outra forma na Itália. Porque acontece? Nessa elite classicista da Inglaterra, o Flush vive acolerado, vive recluso e vive sob o constante medo de ser sequestrado. Na Itália, onde não existem raças, os cachorros são majoritariamente vira-latas, ele pode viver solto, ele é uma alma livre e ele não tem que ter medo de ser sequestrado. E daí a gente já vê uma profunda crítica na sociedade, né? Sobre como o elitismo está relacionado também com, em certo modo, o próprio vandalismo. De todo modo, Flush é um livro maravilhoso. Se você tem cachorro na sua casa, gente, se você já teve um cachorro, você vai se emocionar. Tem histórias lindas. E a história termina com um poema incrível, que é da própria senhorita Browning, que é a dona do Flush originalmente. E a Virginia Woolf transcreve isso e é incrível. Obviamente, é uma biografia ficcional, ou seja, existem pontos de apoio na realidade e a Virginia Woolf traz notas sobre os pontos que ela alterou e, obviamente, a imaginação, né, um esforço imaginativo da Virginia para construir a vida desse cão. E o mais fantástico é que a gente vai ver muitos pontos que são narrados na perspectiva do cão. Então é como se, por exemplo, cartas, ele não entende o que são cartas, porque as cartas são papéis contendo hieróglifos, ele não consegue ler. Então a gente vai ter algumas tiradas muito legais da interpretação da nossa própria sociedade, na perspectiva de um cão de raça na Inglaterra vitoriana. O livro é fantástico, ele é super curtinho, rápido de ler, assim, eu acho que é uma ótima pegada para as férias, para sair de ressaca literária também, e é uma boa pedida para começar a Virginia Woolf. Quem sabe meu próximo livro não vai ser um calhamacinho de fluxo de consciência. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever, pelo amor de Deus, dá um like. Até!